Que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja conosco. Que nós sejamos sempre gratos por tudo que Deus tem nos feito, especialmente nesses momentos de tanta apreensão, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu sustento. E também por suas consolações nos momentos em que passamos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, para aqueles que têm sofrido com a pandemia atual. Nós leremos hoje apenas um versículo da Epístola aos Romanos, no capítulo 8, apenas o verso 28. Romanos 8, 28. É um texto muito conhecido nosso, que diz assim: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito da linguagem dos poetas, especialmente dos poetas inteligentes e críticos. Mas dentre os inteligentes e críticos, eu tenho especial predileção por aqueles que são evangélicos ou que nas suas poesias tratam de temas profundamente evangélicos na sua essência. É por isso que eu quero iniciar a minha palavra neste momento citando uma música de Estênio Márcios. Estênio Márcios é um poeta, cantor, pouco conhecido no Brasil, mas que deveria ser bem mais conhecido. E para quem não o conhece, é um compositor brasileiro de música cristã e também de MPB. Autor de centenas de canções, todas elas muito especiais e de uma qualidade e profundidade invejáveis. E hoje eu quero citar a canção Tapeceiro, uma talvez das mais belas canções evangélicas. E diz assim: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica e tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Em um dos seus shows, a introduzir o momento em que entoaria esta canção, ele mesmo disse o seguinte: Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. Quando Deus põe uma cor escura e densa para tecer o tapete da nossa vida, dói. E sem dúvida é ruim. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo. Sabe o fim desde o começo e ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária. Mas no final, quando a gente estiver prontos para a sua presença, seremos belas obras de artes e tapetes. E ele irá nos dizer: muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. Por isso que a palavra de Deus tem razão quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, disse ele. Nós estamos vivendo tempo assim. Estamos vivendo tempos que não conseguimos entender exatamente o que Deus quer de cada um de nós no meio de tantas coisas. Tantas coisas aparentemente ruins que acontecem ao nosso redor, que não nos permite entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do grande tapeceiro para as nossas vidas. Afinal, são milhões e milhares de pessoas sofrendo ao redor do mundo. São milhares de pessoas morrendo, e dentre essas, muitas pessoas que estão muito próximas de nós e que nos são extremamente queridas. E aí nós nos perguntamos: qual é o propósito de Deus em tudo isso? Por que Ele está permitindo que isso aconteça? Por que tanta dor e sofrimento? Eu quero que nós paremos para refletir no seguinte: nos acontecimentos da vida, há sempre duas perguntas que nós podemos fazer. Uma é por quê, e outra é para que aconteceu algo.
Nós somos levados pela nossa própria natureza a procurar as causas de tudo. E nós não ficamos satisfeitos enquanto não as tivermos encontrado. Tratando-se da vida humana, eu diria que o mais importante que o porquê é o para quê. Quando a indagação é o porquê, o acontecimento já se deu e saber as causas já não muda mais o acontecido, porque tudo está consumado. Mas ainda restam os dias que haverão de vir. Restam aqueles dias que devem ser vividos a partir da ocorrência. Por isso, é importante que nós percebamos que é de suma importância sabermos não o porquê, mas o para que aconteceu isso. Porque quando perguntamos para o para quê, nós temos consciência de que ainda temos dias a viver e de que os dias a serem vividos poderão ser mudados à luz dos acontecimentos que nós vivemos, sejam eles bons ou ruins. E isso é que é muito importante. Que nós saibamos o para quê, ou seja, quais são as lições que Deus pode nos dar. Quais são as lições que nós podemos aprender com os acontecimentos pelos quais nós passamos. À luz da revelação bíblica, a primeira e fundamental resposta que podemos dar aos para quê da nossa vida é a seguinte: para mostrar-nos que sempre somos amados por Deus e sempre podemos confiar no amor do Pai. No sofrimento que nos atinge, é difícil crer no amor de Deus para conosco. Quando tudo vai bem, nós conseguimos facilmente crer no amor de Deus. As coisas boas que a vida nos oferece são dons do seu amor e nela nós vemos com facilidade a mão do Criador atuando em nosso favor e nelas nós percebemos os desígnios de Deus sendo efetuados na nossa vida. O sofrimento de inocentes, as desgraças que recaem sobre nós de modo imprevisto, as doenças que cortam vidas promissoras, a visita súbita e arrebatadora da morte que nos atormenta com angústias indizíveis, parecem muitas vezes revelar que Deus não nos ama. E acaba nos colocando em um dilema incrível. Será que tudo isso vem desse Deus que nos ama? Se Ele nos ama, como pode permitir que soframos assim? A questão é que, como disse o poeta, nem sempre nos lembramos que somos obras de um tapeceiro, de um grande tapeceiro. Um tapeceiro que tece a trama da nossa vida em meio aos contrastes das cores, algumas nubladas e tristes e algumas muito belas. Mas que sabe do fim desde o começo. E por isso ele usa de todos os meios para que nos tornemos as mais belas obras de arte para dignificar o Mestre dos Mestres. O sofrimento, a dor pela qual Deus nos permite passar é obra do tapeceiro também. A dor é obra do tapeceiro para que não nos tornemos pessoas insensíveis, presbiterianos presbiterianizados, sem alegria, sem raiz, sem paixão por Deus, sem resistência, sem o coração de tartaruga que aguenta todos os reveses da vida, mas insiste na esperança. Tudo serve para entendermos que não importa a dor, o que importa é que estejamos nas mãos do tapeceiro. Muitas vezes, ele tem que refazer aquele barro. Muitas vezes, ele tem que repintar o quadro uma quantidade enorme de vezes. Porque, às vezes, é uma obra de Miguel Ângelo, onde ele tem que misturar terra com sangue para dar uma cor própria. Mas mesmo quando mistura terra com sangue, o final é irretocável. Foi preciso que o Filho de Deus sofresse a paixão cruelmente na cruz para nos dar a demonstração irrefutável de que o sofrimento não é sinal de que nós não somos amados por Deus. O Filho que tanto amou, Deus o entregou por nós. O porquê? Nunca saberemos. Mas o para quê está claro. Ele fez isso para mostrar-nos que o Pai tem de ser amado em toda e qualquer circunstância da nossa vida, até mesmo em meio ao sofrimento e à crise. O sofrimento, a crise, exigem aprofundamento no verdadeiro sentido da nossa vida.
Somos chamados a cavar mais profundamente, mais intensamente dentro de nós mesmos e sempre para ativar todas as nossas reservas na execução da tarefa de amar. De amar sempre, sem nunca desfalecer. Porque o Pai amou em meio à paixão e ao sofrimento. E esse foi o maior amor demonstrado em toda a história da humanidade. Um Pai que entrega o próprio Filho em amor ao pecador. Precisamos, portanto, aprender a agradecer ao tapeceiro por toda e qualquer circunstância que nós passamos pela vida. Precisamos aprender a agradecer ao tapeceiro por todas as dores, por aquelas que foram cabidas e pelas descabidas também. Precisamos aprender a agradecer o tapeceiro por todos os sofrimentos, aqueles que fazem sentido e por todos aqueles que sentido algum fazem, que é pura perversidade do diabo, usando o coração de gente incrédula e crédula para se transformar em instrumento seu para destruir a vida em toda e qualquer circunstância. Precisamos aprender a agradecer o tapeceiro por todas as noites de desespero e dor, pelas noites não dormidas por causa da crise e do sofrimento que se abateu entre nós. Precisamos aprender a agradecer o tapeceiro pelo engano horroroso que nos tira a paz da alma e a alegria de viver. Porque tudo isso é coisa do tapeceiro. Aquele que sabe tecer cada fio da nossa vida para que ela seja para o louvor da sua glória. Precisamos aprender a agradecer ao tapeceiro por nos fazer tão fortes para que possamos vencer os dias de dores e dificuldades pelos quais temos passado. Precisamos aprender a agradecer ao tapeceiro por todas as coisas, por cada linha, por cada cor. Sejam elas vermelhas, rosas, cinzas, púrpuras. Cada uma. Aquelas que têm a cor da primavera, aquelas que têm a cor de verão, mas também por aquelas que têm a cor da mortalha e do inverno. Pois no final de tudo, todas elas contribuem para fazer melhor a obra que se poderia fazer num ser tão impróprio como nós. Um ser tão impróprio, mas a quem Deus decidiu derramar graça superabundante, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Precisamos aprender a agradecer ao tapeceiro por sermos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais ele, de antemão, muito de antemão, mesmo antes que viéssemos à existência, havia preparado para que andássemos nelas. Precisamos aprender a agradecer ao tapeceiro por termos o privilégio de vivermos em tempo histórico de dor e sofrimento, porque nestes momentos o tapeceiro está nos ensinando a grandeza de sermos seus filhos e de sermos por ele amados. Grande e maravilhoso é o tapeceiro que está tecendo a nossa vida. Por isso, hoje, pegue tudo o que você chama de lágrima, tudo o que você chama de dor, tudo o que você chama de tristeza, pegue tudo o que você chama de angústia, de perda e decepção. Coloque tudo nas mãos do tapeceiro, porque o produto será maravilhoso. O produto será uma bela e extraordinária obra de arte, que só o tapeceiro sabe o final, mas que é para a glória e honra do nome do tapeceiro.